Olá, interessadas e interessados no mundo dos negócios e do direito imobiliário. O meu nome é Caroline Guedes. E o meu é Andreas Paiva. E esse é o Fala NFA, o podcast do Negrão Ferrari Advogados, no qual debatemos com os nossos advogados questões e novidades da advocacia imobiliária e no mercado de capitais. E hoje temos um episódio muito especial para vocês. A gente está no mês de aniversário do Negrão Ferrari Advogados e por isso o nosso episódio de hoje é muito especial. E para comemorar, para falar sobre a trajetória do escritório e sobre os principais desafios do mercado imobiliário e do mercado de capitais, estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Negrão e Carlos Ferrari. Seja bem-vindo, Negrão, seja bem-vindo, Ferrari. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, bom dia, uma enorme honra. Estava aqui passando um filme desses anos todos. Muito, muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado, Andreas. Um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa até aqui, pelos episódios já realizados. Uma excelente iniciativa de vocês, muito boa condução, muito bom o propósito que vocês trouxeram nos temas até agora também. É muito bom estar aqui para poder contribuir com mais uma edição. Olha, a gente tem um monte de coisa para tratar hoje. Visivelmente a gente vai tudo ficar emocionado hoje aqui nesse episódio, mas eu acho que é para isso mesmo. Esse episódio é comemorativo, é uma celebração do trabalho que a gente faz, é muito importante mesmo. E a gente tem um monte de coisa para perguntar do mercado, do escritório, mas antes disso, a gente tem um trechinho que a gente pergunta da carreira de vocês, que pra gente é muito interessante a gente conhecer melhor vocês e que as pessoas conheçam. E aí, Negrão, começando por você, conta um pouco da sua carreira antes do escritório, como que se chegou no NFA e como que eventualmente o escritório foi fundado. Com prazer. Aliás, queria também reiterar as palavras do Ferrari e parabenizar vocês. Eu assisto os episódios e fico muito orgulhoso disso tudo está acontecendo no escritório. Obrigado, viu? Mas tentando resumir aí muitos anos, né? Não vou tomar muito tempo do nosso episódio. Eu me formei em 1995, na PUC, e depois eu queria muito carreira acadêmica, então já emendei logo o mestrado, procurei dar aula e bastante jovem, fui fazer essa parte mais acadêmica e já quis montar o meu primeiro escritório, fiz de fato um escritório próprio, ainda muito jovem, a coisa não foi lá muito bem, até que em 2001 eu me tornei sócio de um escritório chamado Gustavo Padilha, que atua na área imobiliária. E trabalhei com Padilha por uns 7 ou 8 anos. Depois passei pelo escritório do Rodrigo Bicalho, também colega nosso aqui da área imobiliária. E por mais um escritório chamado A. Lopes Muniz, e então tive coragem de fazer, inaugurar aí junto com o Carlos, o nosso escritório, o NFA, né? E na ocasião a gente foi apresentado, porque eu já conhecia ele, já tínhamos feito várias coisas juntos em posições não exatamente do mesmo lado da mesa, né, mas mais ou menos ali, ou atendendo o mesmo cliente, em momentos diferentes de certas operações, né. Então, um cliente nosso, um cliente muito especial, inclusive na época, fez essa ponte. Acabou dizendo, olha, por que você não conversa com o Carlos Ferrari? Eu fui conversar com esse cliente falando, olha, se eu abrir um escritório pequenininho, você acredita que vocês continuam me contratando? Eles falaram, claro, vamos ver. Mas olha, talvez o Ferrari queira fazer também um escritório dele, quem sabe vocês não dão certo. Aí, putz, do mesmo almoço, já saímos com o primeiro business plan, quase num guardanapo, assim, e aí começou o escritório. E nesse meio tempo, acho que o escritório tomou um vulto na minha vida, a carreira acadêmica começou a ficar mais de lado, parei um pouco de dar aula, hoje dou aula pontualmente, e é isso. Tenho um livro publicado, tenho alguns artigos, e é isso. E feliz de estar aqui com o escritório até hoje. Muito bom. Sim. E você, Ferrari, conta pra gente. Ele é humilde, né? Ele resume as coisas, super, né? etapas mais interessantes. Mas tudo bem. Não, foi bem colocado aí, foi um momento muito especial, né? Eu lembro bem, assim, do cruzar com o Ricardo em algumas situações fora do dia a dia de trabalho. E ele, quer conhecer aqui o meu escritório e tal? Eu acabei de montar. Aí eu entrei ali, tinha uma salinha pequenininha, né? E aí, vamos levar adiante, quer vir para cá, ser sócio? Aí, mas você tá lá tava no Lobo de Riso, advogados na época, já quase 5 anos, bem posicionado, tudo certo, carreira muito, muito boa ali, né, naquele momento. Aí o cara mas acho que você não vai querer, né, sair de lá, o que vai te atrair? E aí, curiosamente, eu estava há 60 dias já demissionário no escritório. Eu já tinha pedido demissão, só que não tinha ido a lugar nenhum.
justamente porque é comum no escritório, você pode ir para um cliente, né? Então o escritório te deixa ali até a hora que você vai. Eu estava fazendo ali algumas entrevistas, né, em bancos, né, que eram clientes do escritório, eu poderia ir para um cliente e continuava com um bom relacionamento com o escritório. Então eu estava ali já há algum tempo, mas não tinha falado para ninguém, eu estava ouvindo, né, eu queria outros desafios, ia sair, era a minha mente, era essa, de sair do escritório. E aí veio essa proposta do Ricardo, nessa situação de um cliente em comum, enxergar ali uma vantagem, uma sinergia, uma união, até, né, eu acho que é isso, a gente vai ver como isso se identifica com o NFA. E aí a gente tem um tempinho aí, né, tem 40 minutos, a gente entrou numa sala de reunião, ficamos quase horas ali, e teve essa brincadeira a gente fazer, né, botar num papel ali aquilo que a gente imagina, 3 coisas que você mais gostaria de ter ou ver no teu escritório, né, se você for ter um sócio e tal. A gente fechou, cada um escreveu, depois um abriu do outro ali, e eram praticamente as mesmas ideias, as mesmas propostas, né, de ter um lugar onde as pessoas podem ir trabalhar, querendo ir trabalhar, e mais que isso, a gente tinha a pretensão naquela época de que as pessoas que não trabalham aqui queiram vir trabalhar aqui, os outros tenham a vontade, ou a concorrência, ou os advogados olhem para o NFA com um lugar que, puxa, eu queria trabalhar ali. E se você olhar essa ótica hoje, acontece muito pelo fato de a gente estar muito especializado, né, e já há bastante tempo, num segmento próprio. As pessoas que passam por o escritório recebem uma espécie de uma aula, um carimbo, uma marca realmente de que naquele segmento, né, ou no mercado imobiliário, no mercado de capitais, ele tem um conhecimento especializado fora do comum, e ele recebeu essa passagem pelo escritório, traz essa vantagem para ele. Isso é verdade, isso acontece, a gente enxerga isso, né, as pessoas que passaram, que saíram, que estão em outros lugares, elas contam isso para nós, é muito bacana. Mas falando um pouco da minha carreira, desculpa ter me alongado aí, um parênteses. Não, mas eu comecei a trabalhar antes de entrar na faculdade, né? Eu tinha lá, ainda estava no colégio FAAP, tendo contato com a universidade ainda no colegial, né? Era um negócio curioso. E aí eu já tinha as pessoas trabalhando ali, os universitários, né? Tinha gente que trabalhava no Xerox na época, né? Tinha essa atividade. Daí, poxa, eu vou. Dentro das atividades que eu imaginava que eu ia prestar o vestibular, o direito era uma delas, e era um lugar onde tinha mais facilidade para você encontrar um trabalho, que era praticamente um office boy do escritório, né? Você ia lá, comprava sanduíche, comprava ingresso do Teatro Municipal, buscava encomendas na região, andava a pé no centro de São Paulo. Era um mundo um pouco diferente, né? E tinha essa demanda de ter alguma pessoa no escritório. Eu ficava sentado ali na mesa do escritório de advocacia, que era um advogado apenas, 2 advogados, civilistas tradicionais, assim, ali na Maria Paula, ali no centro de São Paulo, Rua Genebra. E isso comecei a olhar para o direito mais de perto, vivendo um pouco o fórum, andando nos lugares, vendo como é que funcionava. E os escritórios naquela época faziam de tudo, não tinha muito essa área especializada. Todo advogado tinha que entender, né, de barba, cabelo e bigode, parafuso ou avião. Ele fazia o criminal, fazia o civil, fazia, né, outras áreas, o que aparecia o cara sabia fazer, estudava, e entregava. E aí eu passei no vestibular, continuei trabalhando. Aí no primeiro ano de faculdade, eu tinha já essa vontade de sair do Brasil. Aí eu tranquei a matrícula e fui estudar fora. Fiquei lá um ano e pouco. Foi uma mudança de paradigma na minha vida. Eu queria ainda fazer law school, ficar lá fora, continuar estudando, mas os caminhos não foram esses, né? Acabei tendo que voltar, ou voltando, assim, a família chamou de volta, aquela coisa não foi. Então, área acadêmica. Eu tava lá, super assim, foi um momento importante, eu recomendo para todos os que têm essa oportunidade de sair, olhar, estudar fora, é algo muito importante. Foi muito importante para mim.
E aí quando eu voltei de volta para o mesmo lugar, o mesmo escritório me trouxe de volta, eu continuei trabalhando, fazendo as petições. Aí eu achei que aquilo não estava muito contributivo para a sociedade, eu tinha uma ideia um pouco ideológica até. Falei, eu vou fazer criminal. Aí lá fui eu, na Procuradoria da Justiça, da PAJ, Judiciária, prestei um concursinho, na época tinha essas coisas, eu fui trabalhar na PAJ Criminal, que é assistência judiciária gratuita, no Fórum Mário Guimarães, então ali no Beto Maria Paula, fazer crimes de furto e roubo, 55, 57, e eu chegava lá às 8 da manhã, ficava até às 4 da tarde, depois da faculdade. E aquilo, para mim, pô, aqui eu vou ajudar, né? Isso aqui é um problema, eu vou resolver. O advogado tem esse ímpeto, né? De querer solucionar, de ajudar, de resolver, de contribuir, né? E só para fazer um comentário, é muito comum isso no período de faculdade, claro, principalmente quando você tem o contato com o direito e você tem algum ímpeto de trabalhar pela sociedade, de ver a importância daquilo, tentar contribuir, criar alguma coisa, né? E é muito natural que a primeira coisa que te chama a atenção é o criminal. Você fala, ok, nessa área eu consigo fazer uma diferença. E teve um gancho, né? Mesmo quando no começo da faculdade eu já gostava, assim, da ideia de ser delegado, tinha uma pretensão, assim, era uma coisa legal. E quando eu fui morar fora, o meu roommate lá, a pessoa que eu conheci lá fora, para morar junto, era comum, você dividia a casa com um americano, o pai dele era xerife. E era um xerife daqueles xerifes americanos que parecem xerife de verdade, né? Você olha pro cara, ele realmente exato, chapéu reto. E o cara parecia um super-herói, assim, era uma coisa muito diferente. E aí ele me levou para conhecer lá os presídios, como é que funcionava, eu ficava perguntando, ele andava no carro de polícia, era o máximo, né? E era uma cidade, né, Lake Tahoe, uma cidade que é uma cidade de mata, né, montanha. Então ele tinha aqueles carros todos diferentes, até ultraleve, era uma polícia realmente... E aquilo me ficou na minha memória, né, um negócio muito... E eu falei, pô, quando voltar, vou querer entrar por aí para olhar, ver como é que funciona a penitenciária. E eu comecei a entrar em contato, comecei a me frustrar, né, infelizmente não é tão romântico, né, é um ambiente muito complicado, muito difícil. Eu era muito novo ainda, e eu não tinha muito o que fazer, né? Por não ser advogado, você vivia com os problemas, eu só levava e trazia informação e fazia as petições ali, de temas muito padronizados, e as pessoas estavam ali, os procuradores, eles já estavam há anos naquilo, e você vai perdendo a sensibilidade, né? Então, para eles ali era mais um caso, para mim era incrivelmente aquele caso, queria entender como funciona, o que está acontecendo, o cara veio, não veio, é verdade, é mentira, tem testemunha, ela é de verdade ou de mentira, é maquiado ou não é, então eu comecei a aprender tudo isso ali, olhando, né, e vendo como aquilo funcionava. Aí, claro, eu não, olhei e falei, acho que não vai dar para mim, né, por enquanto, pode ser que lá na frente eu volte. E aí eu resolvi mudar para um escritório de advocacia de direito administrativo público, que é o Manesco Ramírez Pérez Azevedo Max, que era uma história muito tradicional, ainda é, hoje o Floriano é até ministro lá do TSE, e é um história acadêmico, muito focado em direito administrativo, e eu comecei a trabalhar lá, né, e entrar em contato mais com um segmento especializado do direito, e fiquei lá 4 anos, né, até o fim da faculdade, fui efetivado lá. Na época foi efetivado pelo professor Miguel Reale, né, Miguel Reale pai, né, com 90 e tantos anos. Foi um momento muito, muito bacana, assim, eles faziam essa passagem, né, esse ano quem serão os estagiários serão efetivados, isso fica guardado, né, isso lá em 2000. E de lá para cá eu fiquei lá nesse escritório e tinha lá uma advogada que trabalhava nesse escritório cujo marido era sócio do Rodrigo Bicalho, o Tadeu Navarro, e ele tinha estava abrindo no escritório, tinha saído do Marcelo Terra naquela época, né, que era Duarte Garcia, Casera Guimarães e Terra, eles tinham feito uma pequena separação, o Tadeu tinha montado com o Rodrigo Bicalho um escritório novo e era focado em direito tributário. Aí ela me falou, pô, você não quer trabalhar com meu marido? Lá me propôs, né? Criminal, administrativo. Aí eu falei, claro que eu vou, né? Se me chamassem para ser síndico do prédio, eu ia também. Qualquer coisa que me convidasse, eu estava aceitando. E até hoje é um pouco assim, né? Convida, eu vou. Aí lá fui eu, pedi demissão, o Manesco, por que você vai? Eles têm uma voz, por que você vai sair?
que aconteceu? Você foi efetivado, tá dando tudo certo, tá 4 anos no escritório, trabalha super bem e tal, eu gosto daqui, eu gostava, era maravilhoso a história. Tinha um monte de histórias para contar de lá. A época daquelas ações civis públicas, né, que era curioso isso. No começo, bem diferente. A Folha de São Paulo recebia a petição antes do fórum receber o processo. Então o Ministério Público, para pressionar o administrador lá, o réu, jogava a petição na mídia. Hoje o tá do vazar, né, o vaza-jato, assim, é a mesma coisa, só que naquela época ia no jornal e o MP mandava a petição pro jornal, com a cópia para a Folha de São Paulo. E o processo ia para o fórum de carro e entrava para autuação volume, mais, né? Muitos volumes, e até você poder ter acesso aos autos levava meses. E o processo estava a inicial inteira estava na mão do jornal. O juiz sabia do caso pelo jornal, né? E o advogado não conseguia defender, porque não sabia o que estava escrito lá. E aí a brincadeira era, você vai para o fórum, não volta sem inicial. Então, assim, era um negócio, uma missão impossível de conseguir. Aí eu pegava a inicial para tirar cópia no elevador do fórum. Detalhe importante, não tinha processo eletrônico. Não tinha. Não, e assim, exceção, né? Para vocês jovens que estão de casa, tem várias referências aqui que não fazem parte da sua realidade mais. Uma delas é o processo físico, né? Porque demorava para furar o processo, para autuar o processo, quer dizer, você botar número, carimbar uma página por vez, e furar com uma furadeira, passar um barbante e colocar uma capinha. Fazer um caderninho do processo. Isso aqui levava meses. 6 meses, não é? Porque tinha fila, né? Era muita página, muito documento, né? Então, e o cara só queria inicial. Não, enquanto não tiver numerado, eu não posso te entregar para você ver. Essa era a regra do judiciário e isso atrapalhava o andamento. Eu conseguia, né, com muito esforço, né, na hora que acompanhar a distribuição e ter acesso inicial antes dele entrar na vara, né, para conseguir ler e ter como responder às entrevistas sabendo o que está escrito, sabendo qual é a acusação, o teor das denúncias e tal. Então essa foi uma experiência de administrativo muito bacana, até hoje sou amigo da turma ali, a gente fez um grupo muito, muito especial. E aí você caiu disso no mercado de capitais? Não, aí eu fui parar no Tadeu. O Tadeu começou a fazer tributário. Detalhe, a lei que instituiu o mercado de capitais de uma forma um pouco mais efetiva aqui para a área imobiliária é de 98, não é isso? 97. 94 nasce, mas os CRIs, né, a securitização real começou ali em 2000, 2001. Né, ele estava lá já. O Tadeu tinha um cliente que era precursor, ou foi precursor da emissão do CRI na prática. Ele era muito, muito à frente do tempo dele. E ele começou a fazer operações de securitização naquela época, primeira, segunda operação de securitização com volume e recorrência. Eu tinha ido para fazer dia tributário. Eu fiz, inclusive, especialização em dia tributário com o professor Quiroga, na Getúlio Vargas. Era uma área boa, que eu gosto muito. Inclusive, os tributaristas da história somos eu e o Ricardo, brincadeira. Ele também é tributarista. Eu não sabia disso. Isso aqui é o Lucas que toca, pelo amor de Deus, Lucas. Ainda o chapéu é seu. A gente só dá palpite hoje, né? Porque o tributário é uma outra vertente muito especializada que demanda também você acompanhar as evoluções. E naquela época eu gostava muito do tributário. E aí veio aquele livro do Marco Aurélio Greco, que ele denunciou todos os planejamentos, assim, ele botou num livro, tudo aquilo que era planejamento, falou, não existe mais planejamento, tudo é simulação, elisão, evasão fiscal, então agora vocês se virem aí. Aí foi, acabou o negócio. Acabou minha área de atuação. Essa aí não vai dar mais. O meu trabalho. A Constituição de 88 causou nos anos 90 uma varredura, assim, de mudança de posições. Então os tributaristas fizeram assim, uma festa naquele período, né? E muitas vezes tangenciando ali uma certa ilegalidade, mas sempre tentando levar o cliente numa condição de uma redução tributária. Quando passou e veio essa outra nova fase, realmente as coisas começaram a mudar, né? O STF começou a ter novas posições, também defender um pouco o regime como estava ali instituído e as coisas começaram a mudar. Mas foi um período bem intenso ali nos anos 90, mas desculpa. E aí eu tive acesso a essa mecânica de securitização, né? Fiquei fascinado com aquilo, né? Você comprar um galpão, construir e sem colocar R$1, assim, ainda tinha o bridge, né? Tinha que hoje em dia até já não existe mais o bridge,
que é o financiamento Primeiro inicial para porte, né? comprar, para fazer a viabilidade, e as taxas de juros eram absurdamente altas, e o financiamento era de 20 anos. Eu olhava para aquilo e falei, que esse cara é maluco, né? Ele acredita realmente que vai dar certo desde já, tá aqui. Imagina que Negócio de 20 anos. a gente fez a operação lá em 2001, 2002, que ia vencer agora, 2024. Né? Não era uma, não. A gente fazia uma por ano, fiz algumas, né? Com essa mesma mecânica, com essa mesma dinâmica. E ali eu comecei a ter essa prática no mercado de capitais. Aí fui me especializar em mercado de capitais, porque eu achava que eu não sabia nada ainda. Falei, pô, na faculdade você não tem acesso. Eu já tinha feito especialização em tributário, sabia de administrativo, bem, né? Sabia de umas áreas que eu dominava bastante, direito civil, processo, contencioso. Então, mas pô, mercado de capitais eu não sabia nada. Né? Eu já estava fazendo aquilo há alguns anos e falei, vou ter que fazer uma especialização. Não tinha algumas, né? Foi o primeiro ano que abriu aqui foi a primeira turma, né, de formação do INSPER, uma escola ali de formação de pós-graduação, uma turma também que eu tenho contato até hoje, a turma muito boa, tenho um contato direto ali com os professores, que são amigos até hoje, e eu fiz a minha monografia naquele momento sobre emissão de CRI, né, a securitização de recebíveis imobiliários, e operações estruturadas. E isso acabou sendo algo recorrente desde então, então há 20 anos, né, literalmente, 23 anos, fazendo esse trabalho. Participei da primeira oferta de cotas em bolsa de valores, né, de fundos imobiliários. Hoje isso é recorrente, a gente estava brincando que eu fui tocar quantas campainhas a gente já foi lá tocar, mas naquela era a primeira oferta de um empresário que queria fazer um fundo imobiliário. Né, e ninguém sabia como fazer, ninguém sabia como distribuir, poucas casas sabiam o que era o mercado imobiliário, de real estate ou real estate finance. Né? Acho que vale até assim, apontar um pouquinho essa perspectiva histórica. O mercado de capitais no Brasil é um mercado bastante incipiente até o começo dos anos 2000. Ele existiu, nos anos 70 teve um movimento, né, alguns projetos imobiliários foram também feitos por meio de uma sociedade anônima aberta, muitos deram errado, né? Tem até hoje um esqueleto de um hotel no Rio de Janeiro, que foi lançado como SA, as pessoas compravam ações e tinham direito de usar o quarto, o que seria hoje mais ou menos um timeshare, vai. A multipropriedade. Aí o pessoal recebeu o dinheiro, não construiu uma parte, abandonou, teve de tudo já, né? Mas a verdade, por exemplo, você pega o Shopping Guatemi, lá você tem um condomínio indiviso, não formalizado na matrícula, ou parcialmente formalizado na matrícula do empreendimento, mas com 60 mil cotas. Então, imagina você ter 60 mil proprietários de um único imóvel, né? Ibirapuera como é que se fazia o Ibirapuera? Acabou sendo feito um condomínio edilício. Eles vendiam as lojas, né? Tem como captar dinheiro sem ser num banco, ou sem ser num processo de financiamento regular, para que a coisa funcione, né? E assim, o impacto disso nos anos 2000, começo dos anos 2000, ainda não foi tão forte, que as pessoas queriam testar, né? Como é que é isso? Vai funcionar? Né, um ambiente de economia muito instável até então, né? Começando uma estabilidade. E de uma parte da legislação muito nova, como você comentou mesmo em relação à Constituição, ali o período tributário, até a legislação dar uma sedimentada e os entendimentos também a respeito, demora para uma pessoa que vai botar dinheiro ter segurança naquilo, né? É isso, o STF decidiu que ou foi o STJ, agora já estou confuso, que a alienação fiduciária era inconstitucional ou constitucional, em que ano? 2010, acho, sei lá. Mais para frente, mais para frente. Recente. Então, assim, é recente. Então, nós estamos ainda no mundo... Hoje a gente vê uma certa pulverização dessas operações, né? Quantas que o Carlos Ferraro, o NFA, fez ano passado, está fazendo esse ano, felizmente. Mas é um mercado muito mais aberto, né? A gente saiu de um CRI por ano para mais de 70 CRIs por ano. Só o NFA, né? O NFA, é só o NFA. Só o NFA. A gente tem mais de 700 operações de ofertas públicas realizadas só o NFA. Né, nos últimos... Vocês foram pioneiros, né, nesse setor. O contato de criar essa mecânica de especialidade, de unir, né, o mercado de capitais, o mercado imobiliário, com uma vocação principal do escritório, com um mote real, acho que sim. Acho que a gente tem essa proposta de abarcar o direito imobiliário de todos os ângulos, né, criando essa especialidade. De novo, não foi só ideia nossa, não foi a primeira ideia nossa, né? Foi uma ideia trazida pelo banco e ele olhou para, assim, ele estava realmente o banco iniciando
essa estrutura de investimento no mercado imobiliário. Até então os bancos trabalhavam com índices, juros, taxa, a inflação era muito grande, né? A insegurança jurídica e econômica era muito grande, e aí os bancos não financiavam o imóvel como se vê hoje, né? Longuíssimo prazo, você não tinha essas linhas, era muito incipiente a estrutura de mercado de capitais e o mercado imobiliário. E essa junção, né, do dinheiro com o tijolo, ela estava acontecendo ali naquele momento. Ela começou lá no início dos anos 2000 e ela começou a amadurecer justamente na época que o escritório se formou, né, 2010, 2011, onde começou a ter um grande crescimento, as empresas imobiliárias entraram na Bolsa de Valores, começou a se entender melhor como funcionava a indústria imobiliária, o que era a estrutura de funding imobiliário, começou a criar alternativas de captação de recursos para o setor imobiliário, além da poupança, do recurso poupança tradicional, que note, hoje, naquela época era 100% do recurso disponível para construção, tanto para financiamento PJ, construção, quanto pessoa física, aquisição do imóvel. Então no médio prazo, longo prazo, tanto que 4, 5 anos você compra, pega recurso do banco para construir, quanto os 30 anos que você compra de imóvel, o recurso vinha da poupança. Essa era a única fonte de renda ou de patrimônio, e o FGTS. Então era muito incipiente, né, a quantidade de dinheiro disponível para o setor da construção, para o setor de incorporação imobiliária. E aí isso foi a principal motivação da criação dessa estrutura jurídica, desse arcabouço jurídico que levou 20 anos, agora a gente talvez esteja comemorando, né, o marco legal da securitização imobiliária, o marco legal de garantias, a lei de base econômica. A gente tem uma série de instrumentos jurídicos já estabelecidos, testados, implementados, que fazem uma certa rede de complementação de recursos. Hoje, por exemplo, o ano passado, foi o primeiro ano que o recurso de poupança e FGTS representou menos da metade do funding de mercado de capitais, né, do mercado imobiliário. Então, assim, isso é disruptivo. Hoje não é mais um grande problema a gente enxergar que os saques da poupanças tá aumentando e a participação dela está chegando muito acima da exposição do mapa 4, aquele limite de concentração que os bancos têm para dar o financiamento. Sai a notícia de que as pessoas estão sacando dinheiro do banco, o mercado imobiliário fica preocupado Fica que ia perder financiamento. Quer dizer, era totalmente fomentado por uma estrutura dependente do governo e dependente dessa posição, sei lá, da sociedade em relação a fazer ou não poupança, né? Hoje a coisa está muito mais complexa, né? Você tem LCIs, as LIGs, os CRIs, os fundos imobiliários. Essa componente de ativos que irrigam o setor imobiliário, ele já responde por mais de 50% do funding destinado. Você diversifica de onde vem esse recurso e aí, por consequência, o mercado fica muito mais estável também, né? Porque ele não depende mais de coisas de uma coisa só. E quando vocês sentaram lá para trocar as cartinhas, para ver qual era a visão que vocês tinham do escritório, vocês imaginavam o tamanho que o escritório chegaria? Olha, Carol, não, de jeito nenhum. Eu vou dizer para vocês que tem uma passagem muito interessante, que depois dessas primeiras reuniões com o Ferrari, né, que a gente identificou essas várias identidades de pensamento, né, como construir um ambiente que a gente tinha esse desejo, né, das pessoas quererem trabalhar lá, gostarem de trabalhar no escritório, né, que a gente vinha dessas experiências anteriores, né, enfim, e até por um desejo nosso também. Mas enfim, indo ao que interessa, né? Depois disso tudo, o Ferrari, numa das outras conversas, falou assim: olha, Ricardo, só tem uma questão. O pessoal que trabalha comigo hoje no meu atual escritório resolveu que quer vir comigo. A gente tinha no escritório que já estava ali funcionando de maneira bem inicial ainda, né? Quantas ter umas pessoas, 5 ou 6 pessoas, mais ou sim. menos, que tinham vindo comigo desse último escritório que eu passei antes de inaugurar ali a sementinha do que se transformou no NFA, né? E aí o Ferrari falou: não, então vamos conhecer o pessoal. A hora que ele veio com a turma almoçar, a hora que a gente estava indo assim para um restaurante, formou aquela fila de pessoas, né? Ele vinha com 5 ou 6 também. Eu olhava e falava assim: gente do céu, será que no mês que vem que eles vai ter dinheiro para pagar os honorários da turma toda? Como é que vai ficar a minha família, né?
Mas enfim, foi uma... E teve uma passagem engraçada, assim, o Ricardo, a gente tem lá o história maior, o Lobo de Rios na época, ele tinha toda a escala, né, de júnior, pleno, sênior, ele tinha a escadinha completa, eu era ali o sênior, o sócio da área, do mercado de capitais, então, e aí tinha todo mundo, né, toda a equipe ali formada e contratada sempre com aquela especialidade ou tempo de formado dentro dessa escada, né? Carreira, né? E aí eu falei pro Ricardo, lá tem gente querendo vir, desde o júnior, tem o pleno, tem o sênior. E aí o Ricardo, mas eles são bons, são gente, todos são ótimos. Ah, então traz todos. Eu falei, tá maluco? Tá maluco, assim, da onde ele tá tirando? E o pessoal lá ganhava salário bom, né? Todo mundo tinha uma boa remuneração, eles tinham um método de remunerar a parte júnior melhor para poder atrair talento. Tinha a ideia de retenção de talentos. Sim. Tinha esse conceito, né, de pagar melhor aqui o advogado júnior, então eu consigo trazer a atenção dessa turma mais cedo. Então não era barato tirar um cara, tirar não, mas eles queriam vir, mas a gente acabou aceitando, né, e negociando, falei assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu agora, né, mas até o fim do ano eu vou ter. Se vocês quiserem vir, se vocês quiserem vir, pode perguntar para eles. Eu pago até o fim do ano, eu pago em 12 meses, mas eu pago, o corrigido, tal, vou pagar. A minha ideia era o total cash, ó, durante um ano, você ganhava, sei lá, 50 mil, eu vou te pagar os 50 mil do ano. Não sei se eu vou pagar 5 mil por mês, mas eu vou te pagar até o fim do ano, eu prometo te pagar tudo. Foi essa a promessa. E aí, cada mês passava, eu falava, esse mês deu para provisionar, esse mês deu. Dia 28, tá faltando um pouco de dinheiro no caixa aí. Peraí, ligar para um cliente, dá para você antecipar aquela fatura, pum, fechou a conta. Vamos próximo mês. Aqueles primeiros passos mesmo de galgando o lugar mesmo, né? Estruturando. Espaço e tal. Eu acho que também depois a gente percebe, né, hoje olhando para trás, que ter começado com uma equipe tão boa, né, pessoas tão bem formadas e com já experiência e know-how na área. No meu caso também, eu tinha lá esses 4, 5 advogados, tinha só uma pessoa mais focada na área do contencioso, os outros já também atuavam comigo na área imobiliária. E também já tinha experiência, já tinham ali passado alguns anos em outros escritórios e conheciam clientes e tal. No fim, eu acho que isso foi a melhor coisa que a gente fez, porque de fato os clientes viam a gente já como, apesar de todos na época muito jovens, eu era o mais velho e tinha 40 anos, né? Todos muito mais novos que eu, então assim, era uma turma de pessoas jovens. E aí você, puxa, como é que um cliente de um tamanho, sei lá, do próprio banco, né? Estão falando do BTG Pactual, tá? É legal falar o nome, que não tem nada demais, mas esse banco, como é que ele vai contratar essa molecada, entre aspas, né? E eles, na verdade, eram profissionais que já tinham experiência, tinham muita vontade de fazer dar certo, né? A gente teve a sorte dessas pessoas, o Bruno, né, que hoje é nosso super sócio aí já há muitos anos, encarou esse salto numa aventura mesmo, né? Mas com esse pé no chão também, de um desejo de ajudar a construir esse sonho, né? Então acho que foi essa soma de tudo que na época parecia uma certa ousadia, acabou sendo, acho que também uma fórmula que fez com que a gente conseguisse ir para frente, né? Parece uma confluência de coisas muito interessantes, assim. É um momento no tempo que o mercado de capitais estava começando a se consolidar, toda essa mudança de legislação que a gente comentou, e aí uma coisa pessoal de vocês estarem os dois em momentos de carreira relativamente parecidos, buscando construir uma coisa nova. A sinergia deles. E aí a coisa calhou de deu certo parecido, naquele momento de legal, construir isso, né? De se encontrar, de conversar, das ideias baterem, de construir o negócio. Eu não queria romper nossos planos aqui do nosso programa, né? Mas só eu acho que é importante fazer um comentário. Em 2014 teve um segundo marco no nosso escritório. Porque o nosso contencioso até então, ele era uma área a mais no escritório, que tinha já essa posição de atuar na área imobiliária, né? Eu, quando comecei a carreira lá e quando fui trabalhar com o Gustavo Padilha, ele sempre atuou muito em shopping. Então, eu comecei a atuar na área imobiliária através do shopping center, né? Por acaso, esse setor. Então, quando a gente começou a trabalhar no NFA, ele já também atendia alguns shoppings, já tinha essa área no escritório. Então, o contencioso estava ali muito para esse aspecto e também outras situações que vinham surgindo. Mas em 2014, a gente indo almoçar, assim, caminhando na calçada, um pouco preocupado, que a gente já tinha ventos da crise de 2015, né? Sim. Que foi uma crise muito forte no que atingiu o nosso setor.
tanto o mercado de capitais... Foi uma crise no quanto mercado imobiliário. imobiliário Bem forte. para recente, foi Talvez a pior, assim, dos governo últimos Dilma. anos, desde que o escritório começou a atuar. E a gente andando assim na calçada, indo almoçar, e falei assim, putz, meu, tá ficando estranho, né? Sei lá, os negócios começam e não terminam, operações começam e as pessoas depois falam, vamos suspender um pouco, já tinha esse ambiente, sabe? A gente falou, a gente precisa reforçar o contencioso, que eu acho que ali não vai ter crise, né? Esse é um setor importante. Inclusive, se tem problema de instabilidade, Exato. a tendência é que a área de contencioso tenha mais trabalho, porque dá problema. E era uma área, levar as ou coisas é pro uma área judiciário. que é mais relativamente mais simples você ter no escritório de advocacia, e ela deveria ou deve representar uma fatia importante de qualquer escritório. E no nosso, curiosamente, o contencioso era algo muito pequeno. E a gente olhava e falava assim, gente, mas como é que pode? que é isso? Vários Né? imobiliários, um monte de mercado. E contencioso tinha 3, 4 ali tocando. E não era uma receita pujante contencioso, mas tava tudo para ser, porque era só fazer, assim, sabe? Tava pronto, mas não ia. Como a gente estava muito dedicado na consultoria, a gente não conseguia dar atenção pro contencioso porque ele merecia, talvez. Em tese, eu deveria tomar conta. Porque, para quem não sabe, o meu mestrado foi em processo de ação civil pública. Mas por uma... Sempre adorei processo, mas por uma razão, estava focado ali no imobiliário e tocando. Mas enfim, aí nesse momento aparece a Ana Carolina Tabit na nossa vida, né? Nossa Ela primeira veio- convidada do videocast. E ela é a nossa super sócia aí. Beijo, Carol. Que é uma pessoa incrível, assim, com toda a postura dela, uma calma, ao mesmo tempo também faz as coisas acontecerem, né? E ela veio meio que prestar uma consultoria pra gente. Olha, o que um contencioso de um escritório tem que ter de sistemas, pessoas, inteligências, etc., para poder entrar e atender, por exemplo, um banco, né? Poder atender um banco de grande porte. O próprio Banco Pactual não contratava gente em contencioso. Ela né? controlava, sei lá, próximo a 60 mil processos. A gente tinha 100. E ainda 80 tropeçava. shopping, E ainda tropeçava. Ali no 100 tinha dia que, meu Deus, foi amanhã o prazo. Então, nunca deu problema, mas sempre era um Sempre sufoco para ficar na corda bamba. A gente falou, como é que esse pessoal faz, gente? Não é, deve ter algum jeito, não é possível. E a Carol era minha amiga de infância. E eu conhecia a Carol, eu contava, sabia da trajetória dela, incrível em banco e tal. E eu falei, cara, eu vou chamar para perguntar como é que precisa é. fazer, né? Dá um toque. Foi o que surgiu de 2014 dessa conversinha. Aí ela veio, explicou, né, no fim de semana, assim, Fez fora das férias dela, PowerPoint. super preocupada com, não, como é que eu vou falar sobre isso e tal. Ela veio toda cuidadosa, explicou. Aí todo mundo olhou, a gente fez reunião de sócio, olhou aquilo. Aí foi legal, entendemos a receita, como é e tal. Quem é que vai implementar? Negrão, e aí? Aí esse aqui, não, pode deixar, eu faço. Eu falei, faz? Assim, não dá, não é humanamente impossível. Me dá uns 10 anos. Então, você não vai conseguir fazer. Daí a gente falou, vamos ver, né? Aí ela estava lá no banco também, já com aquela demanda de viagens, né? O banco demandava muito o Brasil todo e tal. Ela já cansada de ficar se deslocando. Pô, será que não tem espaço aqui? Daí eu falei, pô, Ricardo, acho que se ela sabe fazer, ela tá querendo vir, vamos trazer a Carol também. Aí foi outra oportunidade de unir também. Mudou um pouco o perfil, e a partir dali o nosso contencioso tomou, aí veio a Paula, né, também. Veio o Andres, veio a Carol. Uma gente boa, bacana, um setor que hoje é super importante no escritório. Não queria ser injusto com ninguém, né? A gente tem o Lucas Dolo desde o começo, veio com a gente. Ele teve que se mudar para São Paulo, acho que já morava em Ribeirão, ele se formou em Franca, né? Um super amigo, uma pessoa muito querida. É o nosso tributarista. É o nosso tributarista até hoje, né? Graças a Deus está com a gente ainda. Sim, e eu, na hora que vocês comentaram, inclusive, eu ia fazer um merchan próprio do próprio podcast, né? Porque na temporada passada a gente teve um episódio com o Lucas Dolo sobre a reforma tributária, então quem quiser conhecer melhor ele e também de quebra, entender um pouco da reforma tributária que ainda está, né, complementando, a legislação ainda está para ser estruturada, mas a gente já fez um episódio com ele a respeito das linhas gerais, pode ir lá na temporada passada, e inclusive também para aproveitar o merchan, não percam. Para não perder também, o Ferrari estava falando de securitização, a gente tem um episódio da temporada passada com o Thiago Costa, a respeito de securitização, uma ótima forma de entender do que se trata, e para falar exatamente do marco legal da securitização, e também com a Ana Tabit, com a Carol, que a gente está comentando aqui, do marco legal das garantias, o primeiro episódio dessa temporada de vídeo já.
Muito legal. Mas é só pra pegar o gancho. Mas é isso, é o nosso dia a dia, é exatamente isso. Nossos espectadores estão sabendo da história dos personagens que já apareceram. Exatamente. É quase um flashback aqui. É da visão ainda dos fundadores do muito escritório. legal. Como foi chegando cada pecinha. Como as coisas foram se integrando, né? E a sorte desse Lucas, imagina, uma pessoa que super bem formada, ele é uma cabeça, né? E ele tinha passagem ali por uma super empresa de auditoria multinacional. E a esposa dele passou num concurso público e teve que vir morar em São Paulo. Aí veio a nossa sorte, que ele precisava de algum lugar para trabalhar e se encaixou lá no NFA. Estamos juntos até hoje, né? E depois a doutora Eliana Azar, que é a nossa grande também incentivadora. Ela é uma pessoa sempre positiva, ela sempre acredita nas coisas, né? Um grande exemplo. Que também já foi entrevistada. Já passou por essa mesa. Já passou por essa mesa, antes do vídeo também, o último episódio da temporada passada sobre empreendimentos em lugares remotos. Olha aí. E ela atua nisso, tá? Inclusive essa semana no Ceará, lá desenvolvendo os empreendimentos em lugares remotos. Para os kitesurfistas mundiais. E uma pessoa que conhece muito da área de família também, e aí complementa as nossas habilidades que a gente precisa para dar um atendimento para tudo que envolve, no fim das contas, ou um negócio imobiliário, ou até a proteção de patrimônio imobiliário, né? Ou condução. Laura, né? E aí, por último, então, a nossa societária, né, que é a Ana Laura, começou ali como advogada sênior do escritório e logo começou a tomar conta das operações e fazendo uma super parceria com o pessoal de mercado, porque operações que surgiam ali na área de mercado precisavam de um apoio societário, e mesma coisa do imobiliário, assim vai. E aí ela abraçou essa área também, está lá com a gente, já não sei nem dizer quantos anos. Acho que o Ozima também. Né? E aí o Ozima veio a partir... Junto com o Bruno. Ele começou o escritório com a gente. Ele era um dos que estava andando ali, que eu olhei e falei assim, meu Deus, como é que vamos pagar essa turma? Era um que apostaram, né? Que apostaram, né? Que apostaram. Um que entrou sem receber. Falou, não, no fim do ano eu recebo. Eu falei, ótimo. E o Ozima tem uma coisa assim incrível, né? A capacidade dele de montar, estruturar as operações na cabeça dele e já ir construindo o quebra-cabeça, né? Eu lembro de fazer uma reunião com ele num cliente, o Ferrari não podia, eu fui com ele lá uma das primeiras reuniões, na época os sistemas assim de tela, computador, estavam ainda meio que no início, né? E ele já abria 2 telas na sala de reunião, já ia montando essa cláusula aqui, tranquilo, já montava, o cliente ficava olhando assim, nem o cliente estava preparado para aquilo. E, bom, felizmente está investindo a carreira dele com a gente, está aqui junto, nosso sócio também. Enfim, acho que essa junção toda vai acontecendo aos poucos ali na nossa história, né? E um pouco como a Carol falou também, acho que a gente tem uma conjunção, né? Algumas constelações aí dando um certo suporte para o nosso caminho, muito legal. E ajuda e funciona, eu não sei se é o ovo, se é a galinha, mas funciona muito bem para atender o mercado específico, né? Porque a gente consegue, de fato, concentrar no escritório tudo que a pessoa precisa. É isso. Se você precisa estruturar a sua sociedade para você eventualmente ter um negócio, você tem o societário, você tem o planejamento tributário, você tem tudo, você tem estrutura para captar o fundo para o seu empreendimento. É muito isso, André. E depois se der problema, você tem um contencioso para te segurar o onda. Que vem. E eu acho que eu posso dizer, né, o Ferrari, às vezes é até chato ficar falando de si mesmo, então eu posso dizer com mais tranquilidade, como o Ferrari tem toda essa bagagem, história na área de mercado de capitais, principalmente desse ligado ao mercado imobiliário, a gente atua em muitas coisas que são novidades, né? O empresário é criativo, ele vê ali uma oportunidade, uma brecha, né? Pouco a gente estava falando de tokenização, acho que o escritório, a gente já fez várias legal opinions sobre o assunto, né? Então a gente está um pouco ligado nessas novidades. E a novidade, ela acaba, do ponto de vista da segurança jurídica, ela é às vezes uma área cinzenta ali, né? E quando você tem essa situação, você precisa desafiar um pouco os limites da lei, né? Até onde vai ali a regulamentação para essa nova coisa, será que se aplica ou não se aplica? Então, tanto da parte mais específica do mercado de capitais, que ele acaba quebrando a cabeça e criando estruturas para fazer acontecer, mas aí, putz, e como é que fica a parte fiscal? Aí vem o Lucas e ajuda, aí vem a Ana com a parte, sabe assim? Então a gente muitas vezes se esbarra em situações que o mercado ainda não desafiou, a gente tem que ir lá, junto com o cliente, procurar criar um
um mecanismo para fazer funcionar. Né? Inclusive, era até uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Pensando no futuro, assim, quais são os gargalos que vocês entendem que é o do mercado, do setor, pros próximos meses e anos? Exigência de escritura pública, eu não podia perder o ganho. Tem o PL já, protocolado ontem, dia 13. Esse foi o último gargalo que Está lá apareceu. São pra votação. vários, viu, cara? Até vou passar a palavra para o Ferrari, acho que ele pode dizer com mais propriedade, mas a gente enfrenta problemas de regulamentação o tempo todo, né? Às vezes as coisas vão para frente e depois dão passinhos para trás. E normal, a vida em democracia é um pouco isso, né? Existe esse embate, às vezes, de ideologias, ou de teses, ou de ideias. Ou jurisprudência também, né? Jurisprudência. Muitas vezes vem de órgãos que não estão ali tão de perto no mercado, não estão, né, enfim, tomando ali algum conhecimento, muitas vezes de uma parte só das coisas, né? Mas talvez o Ferrari consiga colocar mais objetivamente aí. Eu acho que o grande desafio do mundo jurídico, por incrível que pareça, naquele chover molhado, ainda é a segurança jurídica, né? A paz social é o que o judiciário ou o direito tende a equilibrar. E esses pratinhos nem sempre são simples de se equilibrar. No Brasil, com tanta diversidade econômica, social, política, acaba trazendo complicações adicionais. E no escritório de advocacia, que é na ótica do cliente, a gente soluciona problemas, né? É isso que ele espera do advogado. E às vezes não está apenas nas nossas mãos solucionar problemas. E o DNFA teve uma espécie de postura perante os problemas dos clientes, de tentar, ao invés de, olha, eu sei que vai ser difícil solucionar desse jeito, ou resolver, eu vou trazer uma alternativa. A gente sempre tenta colocar ali os desafios de uma maneira a mais daquela que está sendo colocada. A gente tem eu falo que criatividade para advogado é uma coisa às vezes estranha, mas sem dúvida a gente acabou se debruçando nesse tipo de ambiente, né, que tem a obrigação de pensar estruturas adicionais, juntando, né, ferramentas de uma área de direito da outra área. Eu lembro que até hoje eu usei, por exemplo, perante a CVM, argumentos de direito administrativo do professor Vicente Hall. Assim, quando é que a CVM ia receber uma petição lá que tem um maluco que foi lá e pegou a citação do professor Vicente Hall para sustentar que aquilo que estava sendo feito precisava ter um recurso adicional? Assim, isso por quê? Porque era meu dia a dia da ferramenta lá de trás que eu tive e vi acontecendo no dia administrativo, no ambiente regulatório que é administrativo, no ambiente CVM, eu posso usar também. Não está lá dito isso, que tem um recurso adicional, você só tem 3, não, eu quero o 4. Não, eu tenho direito de mais uma instância, de uma revisão, de um embargo adicional. Então isso acaba dando para nós esse espaço. Muitas vezes você tem lá no ambiente de oferta períodos que você pode modificar a oferta, né? Então tem os vícios sanáveis que a gente chama. Então você entra com o registro, houve o deferimento, você cumpre exigências e aí tem uma última chance de vícios sanáveis. E muitas vezes o empresário quer mexer de novo, já acabou, olha como é que faz, pô, vamos lá tentar mexer mais uma vez. Não, mas não pode, vamos tentar. Então, assim, existe muito essa característica do advogado de ser irresignado, de ter a persistência, de querer acreditar que ele pode e vai fazer diferente. O NFA trouxe isso nele. As pessoas que estão lá querem fazer melhor e acreditam que podem fazer diferente. Então, isso a gente não precisou criar como uma doutrina. As pessoas que estão ali percebem isso e exercem isso. Então, na advocacia, o que a gente mais talvez gostaria de enxergar essa capacidade de inovação e crescimento e de soluções, né, melhores para os problemas que aparecem aí. Acho que quando você enxerga uma carência de recurso financeiro, você traz fontes de receita adicional. A gente viu isso no setor de saneamento público, por exemplo. Eu acabei fazendo um projeto de lei no escritório para trazer recursos, a exemplo do mercado imobiliário, para o setor de saneamento básico. A gente viu a lei do saneamento básico, ela teve ali, ela bebeu da mesma fonte das estruturas de mercado de capitais e mercado imobiliário, porque se eu tenho uma única fonte de receita para aquela atividade, é pouco. Eu preciso ter uma pluralidade de fontes de receita. Isso aumenta a chance de eu desenvolver aquela atividade, de desenvolver o agronegócio é a mesma coisa, né?
Ele foi lá imitando, entre aspas, o mercado imobiliário, criou o Fiagro, né, criou a LCA, criou o CRA. Então ele utilizou as mesmas mecânicas existentes no setor imobiliário por conta da necessidade de déficit, em razão do déficit habitacional, da necessidade de funding adicional, funding mais barato, mais rápido, mais simples. Eu acho que tudo isso é essencialmente o dever jurídico, o dever de você criar e ampliar essas estruturas. O primeiro lastro de CRI, na verdade, ele era apenas o contrato de compra e venda. O segundo lastro, eu participei justamente do pedido à CVM para que ele fosse criado, que hoje até o pessoal dá risada, mas ele não era lastro para CRI, é o contrato de locação. Né, o Build to Suit, que a gente conhece hoje, ele não era lastro. A CVM não entendia que isso era um contrato imobiliário. Era um contrato pessoal e não real. Né? O contrato de locação ele não produz esse direito real como deveria, na essência, para o crédito imobiliário e tal. E a gente foi lá, levou para a CVM, mostrou que isso era fundamental para a indústria imobiliária, e hoje você tem aí um sem número de operações, como se fosse sempre verdade. Isso não era. Até 2004 não era, entendeu? Não faz tanto tempo assim. Locação de direito pessoal. Como é que o CRI está ligado a direitos imobiliários? E aí, como é que faz? Eu acho interessante quando você começa a falar desde lá do primeiro CRI e tudo mais, porque parece que quanto mais você vai fazendo, mais você consegue captar quais são os problemas que vai dar. E aí você já consegue pensar numa possível solução para o cliente, né? E eu acho que quanto mais a gente vai sanando os problemas, mais os problemas vão aparecendo. Eu acho que é esse que é o papel e o desafio do advogado. É isso. Esse é o grande legado que o NFA deixa para os clientes. Eu falo com o cliente vem no escritório, ele não contrata só o escritório, ele está contratando mais de 700 operações realizadas daquela mesma forma, aquele mesmo produto, durante quase 20 anos com a equipe que está aí trabalhando, muito especializada, muito capaz. E já enfrentou problemas e desafios de toda sorte. E aí, muitas vezes, eu uso ainda essas ferramentas, essas soluções, para chegar na solução desse que está aparecendo agora. Nunca é a mesma. Eu falo que não tem dois CRIs iguais no escritório. Isso é até uma frustração. Pessoal, pô, você já fez mais de 700, é tudo simples, é tudo igual, é só repetir. Falo, poxa, eu gostaria que fosse, mas ainda é muito... muito manual, ele é muito trabalhoso, ele é muito complexo. Muito personalizado. Exato. Que é a grande vantagem do CRI hoje, perante outras estruturas de financiamento, o plano empresário, o financiamento bancário, a debenture, é a customização. O CRI permite nele, na essência, você criar o seu jeitão, o jeitão da empresa, como ela trabalha, com a mecânica dela, o momento do imóvel, se eu já comprei o imóvel... Diferente do financiamento puro que vai naquele padrãozão. Ele vai ali, se não tem como mudar uma cláusula do plano empresário, vai querer negociar lá, não vai dar muito certo. No máximo tem alternativas, né, A ou B, mas não dá para você modificar aquilo, e o CRI não, ele se molda e se ajusta à situação do imóvel, à situação do empresário naquele momento. Então já está com obra mais avançada, está sem obra ainda, está com o término de obra, é uma permuta, é antecipação de fluxo, é dividendos, ele tem uma série de complementos que permite ele se ajustar naquela situação e facilitar a vida do empresário e do fundo. Esse aspecto artesanal inclusive a gente falou disso com o Felipe Amaral no episódio passado. Porque cada auditoria acaba tendo uma característica, uma profundidade, uma especificidade. Ali ficou perguntando para ele, mas tem uma lista de documentos? Ele tem uma lista, mas para cada tipo de operação, para cada tipo de auditoria, eu preciso analisar o caso a caso. E acho que a gente até fez um paralelo com o contencioso, com o processo judicial, não é? A gente olha e fala, eu até tenho um modelo aqui, mais ou menos dessa ação. Uma coisa parecida. Uma coisa parecida, mas nunca é igual, não tem como, né? Tem como. E você aproveita a sua experiência, você mais ou menos sabe como que o judiciário já se comportou em outros casos, mas nada que garanta que vai ser assim de novo, né? Mas você leva aquela experiência e ao mesmo tempo procura formatar. No fim das contas é bem parecido nesse aspecto. Cada CNPJ, cada imóvel tem um endereço e ele é único. Uma história, uma coisa, é único, problema. Não adianta. Ele é único, aquela característica. E como o Brasil é muito ainda, a gente muitas vezes não consegue enxergar isso assim de primeiro, né? Mas ele tem de fato regionalismos do ponto de vista de registro imobiliário, de
né, a relação com o poder público estadual, municipal, ele vai alterando conforme o local do Brasil, né? E a gente tem que então também se adaptar. E o Felipe lá com a equipe dele, a equipe que vem atuando muito em auditoria, tem que ter esse jogo de cintura, enxergar os negócios, enxergar qual é a estrutura pretendida para adaptar também, né? Esse é um gargalo, eu acho. Assim, a gente sabe o quanto existe de esforço para facilitar o volume de negócios imobiliários. E uma das coisas que vai facilitar é diminuir o tamanho de análise que as pessoas têm que fazer para comprar um imóvel, e ao mesmo tempo também para fazer uma operação de mercado, né? Mas é sempre uma coisa não tão simples, porque envolve um regime muito complexo de relações jurídicas, né? As fraudes ali também não podem ficar totalmente esquecidas para também o negócio não virar para outro lado, né? Então esse jogo aí de forças entre um sonho de uma concentração de tudo só que está na matrícula, o que importa, acabou o resto, ainda não é uma realidade, talvez nunca venha a ser, não sei, né? Já futurologia é sempre perigoso, mas existe ali um problema de que, claro, quanto mais simples se tornar a auditoria, em tese mais dinâmico o mercado, né? É mais rápido de tomar Mais rápido decisão. as coisas vão andar. Mas aí tem o equilíbrio entre a segurança que aquilo traz, isso. porque se você simplifica a informação... Para a você não- sociedade como um todo, né? Isso aconteceu, né, no mercado de capitais, como eu falei, a gente fazia um CRI por ano, ele tinha um prospecto que era 800 páginas, assim, era algo muito complexo, muito detalhado, muito repetitivo, era grande e demorado, né? O CRI, a mesma coisa, os fundos imobiliários, era um procedimento ainda difícil, né? Hoje é simples, não, mas se você olhar na dinâmica de como era lá em 2000, como é 2020, houve um avanço, né, sem tamanho, assim, é nítido, né, você, pela quantidade de operações que se faz hoje, simplificou, ficou mais barato, a perseguição é essa, né, a CVM vem se esforçando para uniformizar, para simplificar, para reduzir o custo de observância, o que se precisa fazer para captar recursos, transformar essa mecânica em algo mais familiar, mais simples e mais rápido, para acessar cada vez mais os bolsos, né, com mais rapidez e segurança jurídica, mas ainda tem ali muito a fazer, ainda tem sempre um passo, né, um para frente, dois para trás, aí mais dois para frente, um para trás e assim vai. Ele sempre ainda é um movimento ainda um pouco lento, né, mas persistente. Sim. Eu acho que a gente pode passar para o nosso segmento especial. Surpresinha. Porque a surpresinha que não estava no nosso ensaio. Não estava no porque a nosso gente ensaia roteiro. as coisas, a gente não faz as coisas de qualquer jeito aqui. Pois tem que ser bonitinho. Nós recebemos 2 perguntas de seguidoras do podcast. A primeira, eu vou perguntar para você, Negrão, como você, olhando para o passado, assim, quando vocês se encontraram na rua e decidiram fundar o escritório, como você define esse momento, essa trajetória em uma palavra? A sinergia é uma palavra boa, né? Que a gente usa bastante. Eu acho que ela define mesmo a mágica aí que gerou o escritório. Claro, se a gente pudesse acrescentar outro, teve um aspecto de ousadia e também essa ousadia com responsabilidade. Acho que o escritório sempre quis, até por sermos advogados, né? Mas é isso, acho que a sinergia é a nossa palavra. Ferrari? União, né? A união familiar, uma coisa. A gente teve essa pretensão, né? De criar um lugar onde existe ali uma proximidade de interesses e de almas, né? A gente tem ali a gente teve essa ideia, não foi à toa, não foi tão casuisticamente, né? Foi provocadamente. A gente insistiu, né, em tentar segurar, né, aquela vontade de colocar tudo numa caixa, né? A vida acaba levando a gente para querer controlar muita coisa e deixar tudo muito rígido. E esse talvez seja o meu perfil mais direto e o Ricardo menos. E isso foi um grande aprendizado. No início, inclusive, as equipes eram diferentes e vindo de escolas diferentes. É verdade. E aí um olhava para o outro, assim, era um choque de gerações e de culturas ali no escritório. E a gente foi aos poucos... até moldar, né? A gente foi aos poucos trazendo isso para um equilíbrio, o meio de um caminho, que é hoje o DNA do escritório, talvez,
que é esse perfil, assim, muita autonomia, muita independência, muitas, né, a característica de empreendedorismo de cada advogado, de ele poder falar pelo escritório. E quando chegou a pandemia, que as pessoas ficavam sozinhas falando pelo escritório, porque até então a gente controlava olhando a tela do computador, você punha a sala do sócio de um jeito que ela enxergava o que o advogado via na tela dele, para você controlar, ou achava que controlava. E hoje cada um está na sua casa, a gente tem advogado até em Portugal, no Rio de Janeiro, em Jundiaí, enfim, tem espalhado pelo Brasil todo. E a gente não sabe o que ele está fazendo, o que ele está falando na prática. A gente confia, acredita, porque ele já estava pronto. Né? E a gente não sofreu com a pandemia por isso, porque o NFA já era algo que tinha essa liberdade, entre aspas, essa acreditar no perfil, na personalidade de cada advogado e que ela contribuísse para o escritório. Então, por isso, união. Né? Acho que união, sinergia, como o Ricardo falou, são palavras que representam bem a Até gente. definindo a palavra, vocês combinam. Você quer contar quem fez essa pergunta? Essa pergunta foi a Ana Carolina, tá? É fã do podcast e fã do escritório. Tem mais uma pergunta de uma sócia também. Ela perguntou qual foi o caso mais emblemático, assim, para vocês. Puxa vida, né? Tem vários. Aliás, alguns que, enfim, estão terminando depois de 20 anos, né? O André trabalhou comigo alguns casos antigos, mas esses não são emblemáticos, são só casos longos e complicados. Mas a gente, enfim, acho que pode citar várias aí operações, né? Talvez essa do contencioso mesmo, a gente teve uma arbitragem, foi bastante importante lá no escritório. Eu acho que ela foi emblemática por conta dessa união também de todas as áreas. Era um tema envolvido naquela arbitragem que passou por todas as áreas do escritório: imobiliário, societário, tributário, contencioso e mercado de capitais, justamente porque era um contrato que a gente... É uma ação, né, uma disputa jurídica que nasceu de um contrato que a gente escreveu. Então a gente trabalhou na elaboração até antes, vamos dizer. Na verdade, o Ferrari foi contratado, seu escritório ainda estava bem ali no início, para formatar como um fundo de investimento iria participar de negócios. Foi isso. E ele tinha lá certas premissas, esse fundo, pelas características próprias dele. Então o Ferrari formatou uma estrutura. E essa estrutura foi repetida, não sei nem dizer quantas vezes. 40 vezes. 40 vezes. Então a gente fez 40 negócios por esse fundo com várias empresas do mercado. E um desses negócios deu problema, deu uma situação lá que virou um litígio. E o tema central do litígio era justamente uma questão ligada à estrutura, ligada a uma cláusula do contrato, algumas cláusulas, e o que era aquilo dentro da estrutura. Então a gente passou por um teste, né, não só ali da disputa em si, tentar levar a causa para o nosso cliente, mas também que tinha um lado daquilo que a gente formatou e fez tantos negócios, estava sendo ali questionado. E no fim, infelizmente, a gente conseguiu. Era pessoal. Era quase pessoal, né? Peraí, ali não. Vai ter que... Veio a Ana Laura, a Ferrari, todos os sócios, a equipe de contencioso ali, brilhantemente ali. Acho que esse é um caso, por isso, né? Por toda essa história, me parece talvez um caso bastante emblemático mesmo. Só complementando esse caso, ele nas audiências de arbitragem, a gente identificava essa característica. O outro escritório, com todo o mérito e toda a qualidade que ele ostenta, que ele tem, o nome que carrega, ele traz a equipe de contencioso arbitral, né, que é um time conhecedor do procedimento arbitral, mas muitas vezes não é conhecedor da atividade de, por exemplo, fundo de investimento imobiliário de desenvolvimento imobiliário. Assim, ele é um fundo próprio e ele tem uma trajetória. O fundo, de novo, eu participei lá em 2003 e vim carregando essa indústria de perto, trabalhando nela desde então. Então são mais de 20 anos olhando para como ela foi sendo construída. A gente participa, inclusive, de revisão da própria resolução do CVM, né? A gente comenta, a gente participa de audiências públicas, a gente foi sempre olhando a dinâmica da norma e da indústria, de onde ela veio, onde ela está hoje. Isso é fundamental na hora de você defender o direito para dizer se ele é ou não é daquele jeito. Para você interpretar aquela regra de acordo com a atual regulação, se você não olhar o histórico, olhar para trás, entender o que aconteceu, você não vai ter muito argumento para
contrariar ou sustentar aquela tese. Então a gente tinha isso na audiência com facilidade. Então eu falava uma informação qualquer que, peraí, mas não é esse o nome, não é essa estrutura, não é assim que funciona, é de outra forma. E a gente explicava, o árbitro olhava assim, percebia que, pois é. Então assim, a gente começou a ganhar um pouco de espaço nessa vantagem, com essa vantagem de a gente ter essa multidisciplinaridade especializada no segmento próprio, e isso foi colocado à prova naquela operação, né, tanto do contencioso, societário, mercado de capitais, mercado imobiliário, uma união muito forte em cima da estrutura para que ela pudesse ter o final bem sucedido. Só que foi importante por essa ratificação da estrutura, que há 10 anos a gente usava esse fundo, e deu tudo certo, mas até o último minuto tinha aquela dúvida, né? Pô, será que a gente vai ganhar ou será que a gente vai perder? E era vultuoso, né? O valor discutido era vultuoso, para o escritório muito mais, com nomes importantes do mercado, que aquilo assim, daria para nós uma chateação enorme ou uma alegria tremenda, e graças a Deus foi uma alegria enorme, né? Um resultado favorável, foi uma causa que eu estava comentando que causas emblemáticas, geralmente é aquela complexa, difícil, que demanda da gente um pouco de esforço adicional. E essa foi uma delas. E a outra, para não chover no molhado do Ricardo, que eu concordo com ele que essa foi muito importante, foi a construção do Hotel Emiliano no Rio de Janeiro. Isso é um case do escritório, né, também com a participação do banco de investimento, com o grupo lá do hotel. Isso era um case que foi a aquisição de uma casa, a última casa na praia, na beira-mar, na praia de Copacabana, que era então de titularidade, a propriedade do consulado da Áustria. E ali foi se desenvolvendo uma série de momentos e medidas que também exigiu do escritório essa união. Todas as áreas acabaram tendo que trabalhar em conjunto, não só imobiliário, havia discussão de contratos imobiliários, da ocupação do hotel, da formação do vínculo ali com o banco que ia financiar a estrutura, a própria questão, né, urbanística do uso do imóvel, da forma de pagamento, aquisição do imóvel, o aspecto tributário do pagamento final a ser feito para um ente estrangeiro. Então foi uma época, foi um case também que fica na nossa memória e muito, muito bacana e ao final ter sido muito bem sucedido. Essa pergunta foi da Paula Veit. Paulinho. Paula trabalhou muito nessa arbitragem também, viu? Sim. Nossa, ela meio que capitaneou ali a equipe toda e... Na arbitragem eu já estava no escritório, mas eu vi da... Você participou da audiência? Não. Eu acompanhei de longe. Assim. Só alguns auxílios, muito pontuais. Assim. Bacana. Mas são cases muito, muito interessantes mesmo. Eu acho que a gente precisa deixar... Tem um monte de cliente atrás dos dois. Só a última perguntinha. Vai ter cliente aqui na porta falando, libera. Uma última perguntinha. Olhando assim pros próximos... Olhando para o futuro, quais são os próximos passos que vocês esperam do NFA, assim? A gente fez um marco aqui de quando vocês começaram, que vocês não imaginavam o crescimento que teria, e olhando agora, o crescimento que já tem, o que vocês esperam? Olha, eu acho que, tentando ser sintético, porque eu acho que a pergunta é super importante, bacana, e tem uma série de coisas que vem na minha cabeça, né? Mas eu acho que a gente vai se aprofundar nas ferramentas de tecnologia. Eu sempre acredito que a ferramenta sempre será só uma ferramenta. Ainda que muito importante e ainda que necessária, mas ela nunca vai substituir nós, pessoas que estão ali de fato criando e constituindo aquilo que os clientes precisam, né? Mas a gente não pode ignorar que a tecnologia está aí, está vindo, e a gente tem que trabalhar com ela, colocando ela naquele limite que ela deve ter, na minha opinião, né? Então acho que esse é um desafio para a gente, sempre vai ser, acho que para o mercado como um todo. Mas eu vejo assim o NFA com essa vontade, existe ali um ambiente de que vamos fomentar a tecnologia a nosso favor, a favor do cliente, né? Eu acho que esse é um desafio ao mesmo tempo, algo que a gente deve seguir. Eu acho que eu concordo, Ricardo. Até ontem eu estava num evento para falar de securitização, para falar, né, de como funciona aí o fundo imobiliário, a captação de recursos para os incorporadores, e eu fui chamado para o segundo painel, que era sobre tokenização imobiliária,
né, sobre inovação nesse segmento de atração de capital de uma maneira um pouco diferente, de como digitalizar ou como utilizar o blockchain para fazer a compra e venda do imóvel, depois a cessão do recebível, depois a emissão do CRI para o mercado de capitais via um token imobiliário. Token Né? imobiliário. Isso já é uma realidade. A diferença é que é uma realidade de 30, 40, 500 milhões de reais e não de 1 trilhão. Então, assim, a gente enxerga que isso deve ganhar corpo, ganhar volume. Já é o setor que, numericamente ou percentualmente, é o que mais cresceu no último ano, é o setor de tecnologia e captação de recursos no âmbito de mercado de capitais, né? Então, o número de plataformas que fazem o crowdfunding, que é basicamente a mecânica de captação pulverizada, é o que mais abriu, o que mais cresceu, né, no último ano. Eu acho que o escritório tem que estar pronto para essa inovação, sem dúvida nenhuma. E a minha pretensão, de novo, né, o que eu imagino que o NFA pode contribuir nos próximos 10 anos, né, imagina mais 13 ou o que seja, é nessa formação de pessoas e na atração de identidades, de almas que pensam como nós, né? A gente tem muito claro nossas bandeiras, muito claro, a gente é muito autêntico, né, no que a gente faz e na mecânica da forma como a gente trabalha. E a gente quer deixar essa característica, essa forma de trabalho cada vez mais presente e aberta, né, para criar com facilidade e segurança essa ampliação, aumentar o número de pessoas que estejam envolvidas nessa campanha, realmente, de trazer o direito de uma maneira um pouco mais, a gente fala que é simplista, objetiva, ou proativa, ou pro-business, né, que a gente tem, e sem perder, né, a qualidade, a segurança e a transparência que a gente sempre trabalhou. Então, acho que é deixar as portas, se hoje é uma porta pequena, eu quero enxergar o NFA com um grande portão ou com, né, uma janela muito maior para poder transitar e trazer e ampliar essa capacidade dele de mostrar o que ele faz com as pessoas. Eu acho que vocês são exemplos disso. Não é à toa que o escritório é tão premiado. É fruto realmente de um espelho, que são vocês. Obrigado, valeu. Parabéns pela premiação, Parabéns. também é de vocês. É do escritório, né? Não, a gente sempre vibra quando acontece. Todas as notícias que vêm, é óbvio, porque a gente, de fato, né, sente que existe esse sentimento geral do escritório de estar remando junto, assim. E por isso que a gente gosta de estar no escritório, gosta de participar, gosta de fazer coisas que saem um pouco do que, né, o dia escritório, né, o dia a dia normalmente se espera que um advogado de escritório faça, porque de fato é muito legal, e é muito legal ver isso de vocês, é muito legal de ver isso dos outros sócios e também das equipes com as quais a gente trabalha. E eu vou agradecer muito a participação de vocês, um prazer imenso a gente gastar essas horas do dia de vocês pra gente conversar e vocês contarem essas histórias todas e um pouco da visão de vocês do escritório. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer também a presença de vocês, falar novamente parabéns pelo escritório, pela trajetória e por incluir a gente nessa jornada. Obrigado a vocês, parabéns pela campanha, pela trajetória de sucesso já do próprio Fala NFA, pela capacidade de conseguir conciliar, né, as agendas de vocês, advogados competentes e muito atarefados, que a gente sabe muito bem disso, com essa estrutura inovadora, que é tentar trazer conhecimento, trazer um pouco dos bastidores, né, da advocacia, de uma maneira tão aberta assim. Parabéns. Muito obrigado também, queria agradecer a oportunidade e parabenizar e desejar que vocês continuem firmes aí nesse projeto do Fala NFA, que é muito legal, é muito bacana poder depois ouvir e reouvir, né? Fala, reouvir, não sei. Mas enfim, a gente criou agora. É isso aí. É que nem uma estrutura nova do mercado. É isso aí. A gente acabou de criar. Acabamos de criar. Parabéns. Obrigado a vocês por darem, né, a honra da gente, poder ter o talento de vocês junto conosco. Valeu. Sou eu agora. A você que nos ouve, nosso mais um muito obrigado. O Fala NFA é um programa do Negrão Ferrari Advogados, é produzido pela minha colega aqui do lado, Caroline Guedes. Na equipe com a gente do podcast estão os nossos colegas Lucas Trigueiro e Marina Bispo, e o nosso podcast é apoiado pelas nossas sócias Paula Veit e Ana Carolina Tabit.
Foi um prazer falar com vocês e não esqueçam de dar um seguir no nosso tocador de podcasts. E é isso. Até mais.